Já fazem milênios desde que o homem olhou para o céu e começou a admirar aquele grande objeto lá em cima, que ilumina as nossas noites, no qual chamamos de Lua. Meu nome é Isaías, e você é sempre bem-vindo aqui. E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal para ficar atualizado com mais conteúdos sobre o universo. O objeto mais brilhante do céu noturno, alvo de fascínio e criação de folclores há eras, a Lua esconde múltiplos mistérios, mas em um certo momento da história, aquele objeto virou uma certa curiosidade. Começamos a nos perguntar como isso pode ter se formado, e tão próximo ao nosso planeta, muito antes dos nossos antepassados perceberem que algumas estrelas eram na verdade outros planetas do Sistema Solar. Eles reconheceram que a Lua era uma espécie de irmã da nossa Terra. Mas da onde ela veio, como ela se formou e qual a importância dela para o nosso planeta ou para toda a vida? Bom, as respostas para essas perguntas podem estar escritas em suas rochas. A história secreta da Lua. Há 55 anos, os humanos realizaram um dos maiores feitos de exploração quando pisaram na Lua. A importância do programa Apollo foi reconhecida como um triunfo político e tecnológico. Porém, o mais interessante foram as 400 quilogramas de amostras lunares que os astronautas da Apollo trouxeram para a Terra. Estas amostras revelaram-se vitais para responder à antiga questão de como a Lua se formou, nos dando um belo vislumbre de sua épica história. A melhor forma de descobrir o passado de algo é analisar bem a sua composição interna, pois isso pode nos revelar algumas informações muito úteis para nossa compreensão. Fazemos isso também como o nosso planeta. Ao analisar rochas antigas e outros materiais, podemos ter uma noção sobre como era o nosso planeta no passado. No entanto, o nosso planeta apagou grande parte de sua história passada, graças a uma série contínua de atividades geológicas, como movimentos de placas tectônicas, erosões e efeitos atmosféricos que fazem a superfície da Terra mudar ao longo dos anos. Mas a Lua é diferente, isso porque ela está adormecida e não possui muita atividade geológica. Por isso a sua superfície é repleta de crateras preservadas, um registro de eventos do Sistema Solar que remontam a milhões de anos. Assim, as rochas da Lua são como as páginas de um antigo livro de história. Quando os astronautas da Apollo trouxeram algumas rochas lunares para a nossa casa, vários geoquímicos as analisaram durante décadas e compararam também com as rochas da Terra. Então, descobriu-se que as assinaturas químicas das duas são idênticas. Isso significa que a composição química de algumas rochas da Lua é semelhante a certos tipos de rochas encontradas na Terra. Isso também pode significar que a Lua e a Terra possuem uma origem comum, mas violenta. Mas qual a melhor teoria se encaixa hoje em dia? Bem, existem diversas ideias, mas uma teoria tem sido aceita por muitos anos, chamada de hipótese do impacto gigante. Há cerca de 4 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar era apenas uma grande nuvem de gases e poeira interestelar que rodeava a pequena estrela bebê Sol. Mas dentro dessa nuvem, alguns corpos menores estavam começando a se formar também, chamados de protoplanetas, um planeta em formação, que vai acumulando gases, poeira e rochas para si. Algumas teorias dizem que dentro da nuvem poderia haver até 20 protoplanetas que circulavam o Sol, cada um competindo por dominância. Alguns deles cresceram o suficiente para que sua gravidade os moldasse em esferas, tornando-se planetas anões e grandes luas, e outros acumularam tantos gases que se transformaram em verdadeiros gigantes, que hoje em dia chamamos de gigantes gasosos. No entanto, como 20 protoplanetas estavam competindo por dominância, muitos deles acabaram colidindo uns com os outros, formando planetas maiores. Entre eles estava a jovem Terra. Vendo assim, não é nada parecido com a Terra que conhecemos, mas ela estava apenas no começo caótico de sua vida. Entretanto, 95 milhões de anos após a sua formação, a Terra tinha um impacto tremendo à sua espera. O colisor rival foi chamado de Theia,
um pequeno planeta menor que compartilhava a mesma órbita com a Terra. Se você fosse um observador na Terra nesse momento, a visão no céu seria assustadora. Um planeta enorme ficando cada vez maior no céu. O impacto destruiu Theia completamente, e como a Terra era maior, ela não foi totalmente destruída, mas ficou muito prejudicada. Com a colisão, algumas camadas externas da Terra foram ejetadas para fora, deixando o nosso planeta parecido com uma bola de fogo derretida. A Terra é inteiramente engolida por uma atmosfera espessa de rocha vaporizada. E algumas partes da Terra, a temperatura poderia ter subido para até 10.000 graus Celsius. E em sua órbita, se formou um disco de detritos de sua superfície que a rodeava, assim como um anel. Na faixa de 100 milhões mais ou menos, o disco de detritos teria esfriado e os pequenos pedaços de rochas foram se juntando uns com os outros devido à gravidade e ficando cada vez maior, formando por fim a Lua. Mas nesse começo, o nosso futuro satélite natural era apenas uma bola quente de magma, assim como a Terra, que depois de milhões de anos esfriariam para se tornar a Lua e a Terra que conhecemos hoje em dia. Mas há um problema com essa teoria. Se a Lua foi formada a partir do impacto de Theia, então em grande parte a Lua seria feita dos mesmos materiais de Theia. Mas não foi isso que foi observado em suas rochas. Na verdade, a Terra e a Lua são como irmãs gêmeas. Então, isso significaria que a teoria no qual levamos em consideração há tanto tempo está errada?